A paz do Senhor. Eu quero nesse momento compartilhar com você uma palavra para sua vida. Peço para que Deus abençoe sua casa, sua vida, teu ministério, teus projetos, teus sonhos, em nome de Jesus. Atos capítulo de número 3. E disse Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pedro e João estão cheios do Espírito Santo. Estão subindo ao templo para orar. Dias antes, tiveram uma experiência extraordinária, profunda e sobrenatural com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, em Atos, que está descrito em Atos, capítulo de número 2. Dias depois, eles sobem ao templo para orar. Mas não contavam que naquele templo, na porta daquele templo, havia um paralítico de nascença, que dia após dia se colocava naquele lugar para pedir esmola. O que me chama a atenção é que aquele paralítico se contentou com a situação atual. Ele não queria ser curado. Ele ficava na porta do templo para pedir esmola. Quero dizer para você que Deus não quer que você se contente com a sua situação atual. Ele quer que você busque algo além. Ele quer que você busque algo a mais. Quando Pedro e João chegam na porta do templo, aquele paralítico chama Pedro e João para pedir mais uma esmola. Na mente daquele homem, seria mais uma oportunidade de arrancar aquilo que ele queria. Quero dizer para você que Deus não vai te dar aquilo que você quer. Ele vai te dar aquilo que você precisa. Aquele homem, aquele paralítico, queria uma esmola, mas ele precisava de uma cura. Não foi à toa que o próprio Deus enviou, mandou, direcionou Pedro e João para aquele lugar, para aquele momento, naquela ocasião. Aquele homem paralítico chama Pedro, chama João e pede uma esmola. Aí chega o texto que nós lemos. Pedro e João fixam os olhos nele e diz: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos nós vamos te dar. Em outras palavras, Pedro estava dizendo o seguinte: olha, aquilo que te deram até agora, nós não temos. Aquilo que você quer, nós não temos, mas nós temos aquilo que você precisa. Levanta e anda. Observe que Pedro diz: levanta e anda. Sabe por quê? Na Bíblia, toda vez que você vê a palavra levanta ou levanta-te, tem a tipologia de posicionamento. Quero dizer para você que para você começar a viver o que você ainda não viveu, para você começar a experimentar aquilo que você nunca experimentou, primeiro é necessário um posicionamento. Engraçado é que Pedro vira para aquele homem e diz: levanta, em outras palavras, se posicione. Quer ver um exemplo? Deus, quando chama Jeremias, diz: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Primeiro Deus manda Jeremias se levantar. Como eu disse, se levantar tem a conotação de posicionamento na Bíblia. Ou seja, Jeremias, se posicione porque eu quero falar com você. Porque se nós não nos posicionarmos, nós não vamos ter estrutura para ouvir o que Deus tem para nos revelar. Levanta-te e anda. Levanta e anda. Ou seja, se posicione primeiro para que aquele homem fosse curado e começasse a andar, coisa que ele não tinha feito ainda nunca na vida. Para aquele homem fazer aquilo que ele nunca fez, foi necessário um posicionamento. Primeiro, levanta-te, levanta ou se posicione e depois anda. Andar tem o sentido de movimento. Para que eu e você venhamos fazer aquilo que nós não fizemos, para que eu e você venhamos experimentar o que nós não experimentamos ainda em Deus, é necessário um posicionamento, um levantar e um movimento. Anda, ou seja, levanta, se posiciona, anda, se movimente. Por quê? Quando aquele homem se posicionou, quando aquele homem se levantou, tomou uma posição e começou a se movimentar, ele começou a andar. Coisa que ele não tinha feito ainda. Ou seja, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é que nós venhamos nos movimentar, nos posicionar, nos movimentar. Porque quando eu e você começarmos a fazer isso, nós vamos começar a viver, a experimentar o que nós não vivemos ainda. Aquele homem, depois que se levantou, ouviu a palavra, se levantou e andou, ele começou a fazer aquilo que ele nunca tinha feito. Quer viver o que você ainda não viveu?
Quer experimentar coisas em Deus que você ainda não experimentou? É simples. Levanta-te, se posiciona e anda, se movimenta. Porque o reino de Deus é formado pelo movimento. O reino de Deus está em movimento. O próprio livro de Gênesis, capítulo de número 1, e o Espírito de Deus se movia pela face das águas. Deus está sempre em movimento. O Espírito Santo está sempre em movimento. Então, para que eu e você venhamos viver coisas novas em Deus, é necessário um posicionamento e um movimento. Se posicione, se movimente para viver aquilo que você não viveu ainda. Fique na paz, guarde essa palavra no coração, que Deus te abençoe.